Pessoal, essa questão de número 1 aqui está dizendo o seguinte: considere uma solução 0,15 mol por litro de HBr. Determine a concentração de íons H+, a concentração de íons OH- e o pH da solução. Notem que aqui eu tenho um ácido forte, que é o HBr, tá? Se ele é um ácido forte, isso significa que esse ácido ele vai se encontrar em água totalmente ionizado, tá? Ele ioniza liberando íons H+ e íons Br-. Ou seja, se a solução é 0,15 mol por litro de HBr, isso significa que eu tenho 0,15 mol por litro de H+ e 0,15 mol por litro de Br- em solução, tá? Então, a resposta da letra A é simplesmente concentração de H+ igual a 0,15 mol por litro, ok? Isso acontece porque é um ácido forte, tá? Ele está 100% ionizado em água. Se fosse um ácido fraco, né, o caso, por exemplo, de ácido acético, ele não está 100% ionizado. Então, eu precisaria fazer uma conta envolvendo a constante de ionização do ácido. Mas nesse caso aqui, ele já está 100% ionizado, então o resultado é direto. Na letra B, a gente precisa encontrar a concentração de íons OH-. E a gente tem a de H+, mas não tem o de OH-. Então, a gente vai usar o Kw quando isso acontecer. Kw ele é igual a concentração de íons H+ vezes a concentração de íons OH-. Kw vale 10 a menos 14. Concentração de íons H+, 0,15. Então, agora eu consigo descobrir o valor da concentração de íons OH-, né? O 0,15 ele está multiplicando o OH-, então ele passa para o outro lado dividindo, tá? Então vai ficar 10 elevado a menos 14 dividido por 0,15, que é igual a concentração de íons OH-, ok? Então, se a gente dividir 10 a menos 14 por 0,15, a gente vai obter que a concentração de íons OH- é aproximadamente igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 14 mol por litro, tá? Então, essa aqui é a concentração de íons OH-. Agora, nós precisamos calcular o pH, né? Na letra C, fala para calcular esse pH. Então, pH é igual a menos log da concentração de íons H+. Bom, a concentração de íons H+, a gente viu na letra A, que é 0,15. Então, se a gente utilizar uma calculadora, a gente vai observar que menos log de 0,15 é aproximadamente 0,82. O que é coerente, né? A gente tem aqui um ácido forte com uma concentração razoavelmente alta. Então, o pH ele tem que estar abaixo de 7, né? Porque se é um ácido, a solução tem que estar, né, com pH abaixo de 7 com a solução ácida. Logo, pessoal, isso aqui, esse resultado está bem coerente. Está em um valor bem baixo porque a solução está razoavelmente concentrada, não está muito diluída, tá? Então, esse resultado é bem coerente. Na questão 2, o processo é parecido. Aqui fala, considere uma solução 3 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro de KOH. KOH é uma base e uma base forte. E todas as bases de metais alcalinos são bases fortes. O que significa isso? Essa base ela está 100% dissociada em água. Tá? Se você coloca uma base forte, né, aqui essa base é iônica, em água, tá? Tudo vai dissociar. Os íons K+ e OH- vão se separar, tá? 100% deles. Então, a gente pode concluir nesse caso, então,
que a concentração de íons OH- vai ser igual à concentração inicial da base, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro, tá? Então, isso acontece porque é uma base forte. Foi o mesmo raciocínio que a gente utilizou na questão de número 1, ok? Se fosse uma base fraca, a gente teria que fazer toda aquela conta envolvendo o equilíbrio, né? E aí eu teria uma constante de basicidade para uma base fraca. Aqui na letra B nós temos concentração de íons H+. Bom, de maneira semelhante como a gente fez na questão de número 1, a gente vai usar o Kw. Kw é igual a concentração de H+ vezes concentração de OH-. Kw é 10 a menos 14. H+ eu preciso calcular. E OH-, 3 vezes 10 a menos 2. Então, esse 3 vezes 10 a menos 2, ele está multiplicando o H+, passa para o outro lado, dividindo, né? Então, vai ficar 10 a menos 14 dividido por 3 vezes 10 a menos 2. Então, a concentração de íons H+, é só dividir o 10 a menos 14 por 3 vezes 10 a menos 2. Né? Se a gente fizer essa divisão, a gente vai encontrar que vai ficar aproximadamente igual a 3,33 vezes 10 elevado a menos 13 mol por litro. Então, a gente já tem a informação que a gente precisa para o cálculo do pH da solução. Então, pH é igual a menos log da concentração de íons H+. Então, vai ficar menos log de 3,33 vezes 10 elevado a menos 13. Então, se a gente utilizar uma calculadora, a gente vai observar que isso aqui vai dar aproximadamente igual a 12,5. E esse resultado é bastante coerente. Se a gente está falando aqui de uma base, né, KOH, se essa base está em água, então o pH precisa dar um pH básico, né, que é acima de 7. Então esse resultado está coerente com o que é esperado.